Quando Bivol caiu, todos riram como se fosse um espetáculo de circo, e ele, o palhaço no meio do ringue. Por isso, não teve outra escolha senão mostrar ao cruel público norte-americano o que era ser um verdadeiro lutador. Fique até o final para que você também participe desta aula magistral de pugilismo, com a segurança de quem apenas assiste. Conteúdo para chegar a tempo à aula do professor Bivol. Precisamos voltar ao ano de 2019. O próximo grande desafio de Bivol tomava forma em Joe Smith Jr., o grande favorito. Então ele já nadava contra seu concorrente. Não podemos simplesmente dizer que era nepotismo, pois o soco de Joe não só pode ser classificado como brutal, mas como um dos mais pesados da sua geração. De modo geral, naquela época, ele era um dos lutadores mais agressivos, totalmente capaz, inclusive, de destruir grandes lendas do ringue, jogando seus adversários para fora do ringue, sem respeitar status ou trajetória de ninguém. O americano realmente havia demonstrado que sua força era uma arma implacável capaz de impressionar tanto os fãs quanto os especialistas da modalidade. Com 24 vitórias, sendo 20 delas por nocaute, não se pode afirmar que naquela época, Bivol era alguém conhecido na nobre arte dos punhos. Para muitos, ele era apenas mais um russo que precisava provar sua qualidade dentro do ringue. Aqueles menos crentes o rotularam como só mais um no meio da multidão. No entanto, isso apenas fez com que, ao deixá-lo fluir entre as cordas, a surpresa de todos fosse mais que monumental. Resumo da luta: aproveitando sua grande força física, o americano era quem estava um passo à frente na corrida pela vitória, não necessariamente por superar Bivol, mas por ser quem tomava a iniciativa nos intercâmbios. No entanto, esse comportamento, em contraste, deixava brilhar algumas fraquezas. Smith era lento e lançava combinações em um volume médio-baixo. Mesmo enquanto Bivol permanecia calmo antes da tempestade, numa análise retrospectiva desse encontro, sua postura o favorecia muito mais do que a fraca necessidade de atacar do americano. The chant is up here. We're in Verona, New York, not too far away from the International Boxing Hall of Fame. So it is a drive. It's quite a drive. I think Bivol is all around a realist. Lip service, defense is important. No. He's going to... Smith cometeu o erro de passar de desejar o nocaute precoce a ansiá-lo desesperadamente, concentrando toda a sua força em acertar um único golpe limpo para nocautear, quando na verdade havia à sua frente um lutador que precisava ser minado, golpe a golpe, até enfraquecer sua base, antes mesmo de pensar em como demoli-lo. Como se tivesse sido predestinado dessa forma, o estilo soviético de Bivol encaixava perfeitamente com os cenários que Smith se encarregava de criar. Entrando e saindo constantemente, o russo não deixava ponta solta. E por isso, o norte-americano realmente não tinha uma janela ampla de oportunidades para acertar aquele tão desejado golpe de nocaute, ou qualquer outro. Body shot there by Bivol, and he tries Callum Johnson. Saw Johnson bounce back with a win here earlier. But it is difficult, Chris Mannix, to navigate. If you're Bivol, you do want to make it win rounds, be responsible, and looks like he is dictating when the war is going to be made. He opens up systematically. He's breaking them down, trying to discourage. And now Bivol, Smith knows, if I get my man hurt, that's the time. You might only get one chance. Mas o destino, tão caprichoso como sempre, permitiu sim que Bivol aprendesse da pior forma o poder dos golpes de Smith. Dizem bem que quem procura, acha. E o americano realmente encontrou a agulha no palheiro com esse assalto sombrio à fortaleza soviética. Joe Smith takes a deep breath. A dangerous fighter. A hard hook from Bivol. Able to get out of danger. Smith is... Final seconds, Smith. You told me in the fighter meetings that you did, that your nickname was Latino Tyson. Second, Smith trying with everything he has. Apesar de ter sido atingido, o russo não chegou a ficar em uma situação crítica. Por sorte, à medida que os segundos passavam e ele pegava ritmo, as mãos de Bivol também começavam a se soltar e, já com esse alerta, ele havia aprendido a cautela que precisava ter para que, quando chegasse a hora, o tiro não saísse pela culatra. Quando ambos os boxeadores já estavam profundamente mergulhados no combate, a agressividade e a precisão tornaram-se o prato principal da noite. Naqueles momentos, parecia uma corrida para provar quem poderia ser mais certeiro, sendo o prêmio conseguir derrubar o rival antes de ser derrubado por ele.
160. You know, throwing over. You don't know punch stat numbers like that. Had his moment. Definitely caught him flush with that right hand. Punches. Of course, Joe Smith lands the harder to hear that Donald Curry's being accepted. Bivol, apesar do nível de tensão palpável no ambiente, mantinha um estado de calma digno de inveja para quem está acostumado a trabalhar sob pressão. O russo sabia que desperdiçar qualquer pingo de energia não era apenas desnecessário, mas uma decisão com total potencial de levá-lo diretamente ao caminho da derrota. Seu intelecto de combate seguia lembrando que, quando você lança golpes que não acertam, o desgaste é muito maior. Por isso, Bivol estava focado em criar a oportunidade, e não simplesmente jogar com a sorte. Para qualquer um dos dois lutadores, cada golpe errado contava, e podia se tornar uma cobrança alta demais para pagar depois. MLB Network, talking Hall of Fame. All right, we'll do it. There are some years too, Brian. Oh, hard jab from the turn. That hook didn't quite land. That right hand did. Bivol now picks up the pace. Ao longo da luta, Smith desferiu uma rajada de golpes que o deixou esgotado, para não entrarmos em mais detalhes. Nesse instante, o instinto assassino do russo foi ativado, e ele soube que, finalmente, sua janela de possibilidades estava aberta. Agora, era a hora do soviético assumir o controle do ritmo da luta. To 168 and fight Callum Smith, and Geddick's not universally acclaimed, but basically if he tries with the right hand and bounce it right off Smith. It landed in the last round. He knows. Now power shots from Bivol, backing Smith up. A olho nu, dava para perceber como o norte-americano se impunha sobre o russo no ringue. Seu nível de resistência era digno de admiração, e sua força, teoricamente, era superior. Esses eram os maiores obstáculos que Bivol precisava enfrentar. Para ele, era uma corrida para provar se seu treinamento realmente valeria a pena, pois outros grandes, como Mike Tyson, já mostraram que alcance, estatura ou força nada significam diante de um verdadeiro guerreiro do ringue. A frustração pode ser nosso pior inimigo, e Smith, apesar de ter muitas qualidades para se tornar uma lenda da modalidade, mostrou-se vulnerável a ela quando, por não conseguir derrubar Bivol de forma limpa, executou um dos movimentos mais sujos já vistos em sua trajetória no boxe profissional. Como um verdadeiro lutador sujo, o norte-americano decidiu carregar o russo e jogá-lo sem piedade alguma ao chão, e simplesmente saiu andando como se tivesse acabado de realizar sua maior façanha. And can punch. Now he's fighting the definite. Wow. Now Smith meant to do that. Não é preciso enfatizar que esse tipo de ação não é permitida de forma alguma na nobre arte dos punhos, e podemos até afirmar que a sorte realmente estava do lado de Bivol naquele momento, pois uma queda gerada de forma tão covarde como essa poderia ter lhe causado uma lesão de qualquer tipo. Agora, você deve estar pensando que o árbitro teria tolerância zero com esse tipo de comportamento e que, se não o desclassificasse, como fariam os mais severos, ao menos deduziria alguns pontos nas papeletas dos juízes. No entanto, o que se pôde perceber foi o alto nível de favoritismo em relação a Smith, pois, até então, ele havia saído ileso da situação, deixando ao russo apenas uma opção: mostrar como as lições são dadas aos soldados mais rebeldes dentro da União Soviética. A partir dali, tomando como missão pessoal, a ofensiva de Bivol escalou a níveis que a mente de Smith jamais imaginaria, e ele já não tinha nenhum traço de resistência frente àqueles punhos verdadeiramente letais. Bivol will occasionally, he has different velocity on his punches, and he will throw up. And the moment he stops punching, Bivol picks it up. Eram os últimos rounds, e a luta caminhava diretamente para a decisão dos juízes. Mas, considerando toda a aura de favoritismo que havia cercado esse combate desde o início, o russo sabia que precisava se apressar para nocautear seu adversário e garantir uma vitória indiscutível. Na teoria, soa simples, mas, na prática, não era exatamente uma tarefa fácil. We know why Joe Smith did that, and you can look. Joe Smith came up short with 3 punches, 2 jabs and an overhand right. That's discouraging. That's frustrating. Last jab from Bivol there landed flush on the chin, and again, first shot at a world title belt. So this is his shot at the title, but this is what it's like when you find that steps back far enough to counter, like not far enough to where he's away and just. Smith, sendo maior fisicamente,
tinha todos os atributos a seu favor. Agora era o momento de Bivol mostrar que seguia os passos das verdadeiras lendas da modalidade, como Iron Mike Tyson, e carregava em si o poder necessário para destruir gigantes do ringue. Because he's going to need it in this round. Now he's trying for that one shot, and it's going to be difficult. He is still poised, and you see there, beautiful. The thing about fighting devastating punchers, they always have that puncher chance from... So he's been caught this round. Bivol is definitely connected Out in that 12th round. And the fact that he's back, that's what was said. I guess the F word doesn't translate. He's got 2 minutes. Bivol. This is too quiet of a round. If I was Joe Smith Jr., I would let it run with that second right counter that Bivol landed. Final seconds now. He really burns a lot of gas in the 11th, and now Bivol has him hurt. Hard right hand. Smith has never been down. A lot of gas in the 11th, and now Bivol has him hurt. Hard right hand. Smith has never... Bivol on the attack, but it's over. Wow. Ambos os lutadores sobreviveram aos 12 rounds, e Bivol sentiu que a oportunidade de provar seu poder lhe havia escapado. No entanto, o russo não sabia que sua apresentação de pugilismo o credenciaria para se formar com honras em solo norte-americano, e faria com que os juízes do ringue lhe entregassem a medalha e o diploma, apertando sua mão, mesmo que por dentro desejassem condecorar o aluno menos capacitado daquela turma. Contra tudo e contra todos, Bivol levou a vitória, deixando o fanfarrão no chão com todas as bases ocupadas. Se você chegou até aqui, eu agradeço. Lembre-se, não há melhor forma de apoiar meu conteúdo do que deixando seu like no vídeo. Você acha que Bivol realmente mereceu a vitória? Ou é do time que ainda considera Smith um lutador superior? Te leio nos comentários.